Então a gente chegou no último tópico da aula, né? O famoso argumento da posição original. A minha ideia é que a gente tenha uma noção do para que serve o argumento e qual é a ideia principal que está por trás, tá? Não vou entrar em detalhes sobre o argumento, que é bem complexo, mas vou tentar dizer o que o Rawls tenta mostrar, contra quem que ele está falando e qual é a estratégia de argumentação dele, né? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o argumento da posição original ele é uma defesa da principal tese do Rawls sobre justiça social, que é a tese dos dois princípios de justiça, que segundo o Rawls são os princípios mais razoáveis para guiar, para orientar a estrutura básica de sociedades democráticas. Então aqui a gente vê que aparece aquela ideia fundamental da estrutura básica, né? O que dizem esses dois princípios? Primeiro, então, cada pessoa tem direito a um esquema plenamente adequado de liberdades básicas iguais, sendo esse esquema compatível com o mesmo esquema de liberdades para todos. Esse é o princípio da liberdade do Rawls, né? E esse princípio ele tem prioridade sobre o segundo, prioridade absoluta, diz o Rawls. O segundo princípio, então, ele tem duas partes. A primeira parte é o que o Rawls chama do princípio da igualdade de oportunidades. Desigualdades econômicas e sociais devem estar vinculadas a cargos e posições abertas a todos, sob condições de igualdade equitativa de oportunidade. E a segunda parte do segundo princípio é o famoso princípio da diferença, que desigualdades econômicas e sociais devem ser para o maior benefício dos membros menos favorecidos da sociedade. É importante também que a primeira parte do segundo princípio, que é da igualdade de oportunidade, ela tem prioridade sobre o princípio da diferença. Então, o que quer dizer? O que quer dizer isso, né? Quando a gente vai analisar como os princípios se aplicam numa sociedade, quais são as consequências de aplicar esses princípios e até para criticar eles, a gente tem que ter uma noção de que quando a gente vai falar do segundo princípio ou do princípio da diferença numa sociedade bem ordenada, aquela sociedade ideal, a gente tem que ter noção de que nessa sociedade já estão garantidas as liberdades básicas e já existe nas instituições igualdade equitativa de oportunidades. Bom, qual é o principal inimigo teórico do Rawls? O principal inimigo teórico é o princípio da utilidade, de que instituições devem ser arranjadas de modo a maximizar a utilidade. Eu deixei essa formulação que é aberta, porque existem vários tipos de utilitarismo, né? Além disso, não é só o princípio da utilidade que é uma alternativa aos dois princípios do Rawls. Existem várias outras concepções de justiça que estão competindo com as concepções do Rawls. Mas o Rawls acreditava que a doutrina vigente na época dele, mais influente, era o utilitarismo. Então, os argumentos do Rawls são sempre muito centrados contra o princípio da utilidade. Bom, vamos ver então como é que o Rawls usa o experimento mental da posição original para defender essa tese dos dois princípios, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que o Rawls está interessado em resolver um conflito que se apresenta nas democracias contemporâneas. Quer dizer, as pessoas discordam sobre quais são os princípios que devem governar as instituições, elas discordam sobre como distribuir os bens sociais, discordam sobre que liberdades devem ser asseguradas e qual seria, se é que deve ter uma prioridade dessas liberdades em relação a outras considerações. Tudo isso é muito controverso na nossa sociedade, como ela se encontra, né? Então a questão é como levar essas opiniões conflitantes a um acordo. A resposta do Rawls é que a gente teria esperança de chegar nesse acordo através da posição original. Pensar na ideia que está por trás da posição original, a gente poderia pensar num exemplo mais simplificado, que é o exemplo do jogo de pôquer. Vamos pensar que eu estou jogando pôquer com o Edson e que eu estou dando as cartas, é minha vez de dar as cartas. E eu dei todas as mãos, estou dando ali as cartas da mesa e eu deixo cair uma carta e eu e o Edson vemos qual carta é, né? E eu digo, bom, Edson, vamos embaralhar de novo, né?
Acontece que o Edson, ele estava numa noite ruim e ele não tinha tirado nenhuma mão boa. E aquela era um par de as, ele estava assim, ó, nas alturas. Ele pensou, nossa, agora eu vou ganhar muito. E ele se nega, ele diz que não, que ele quer continuar jogando, que ele não aceita que eu embaralhe de novo. Então tem um conflito aí, né? Tem um impasse, eu quero embaralhar de novo e o Edson quer continuar jogando. Como resolver ele? A primeira estratégia que a gente poderia adotar, isso, claro, considerando que a gente não quer resolver o conflito com base em quem tem a maior força física ou ameaça, né? A gente quer resolver como pessoas civilizadas, né? A primeira estratégia, então, seria apelar para um acordo prévio. Vamos imaginar que a gente já falou sobre as regras do poker antes de começar, estabeleceu certas diretrizes, né? E a gente pode pensar que apelar para esse acordo prévio resolveria a questão, se já tivesse uma regra combinada a respeito disso. Acontece que nesse nosso exemplo a gente não combinou nada a respeito de revelar cartas quando está dando, quando tá dando as cartas, né? De revelar uma delas. Uma segunda estratégia, então, seria chamar um terceiro imparcial, alguém que fizesse o papel de juiz no nosso conflito, né? A gente poderia chamar alguém que estivesse na sala, ou alguma, se fosse um campeonato, né, chamar uma comissão, etc. Mas, de novo, no nosso exemplo, não tem ninguém na sala, é uma noite do poker minha e do Edson. Então, a gente não pode apelar para ninguém, não tem ninguém para fazer esse papel. A terceira estratégia seria apelar para um terceiro imparcial hipotético. Então, a gente poderia dizer assim: o que um juiz imparcial diria se ele estivesse diante de nós? Bom, isso a gente poderia fazer no nosso exemplo, mas tem um problema muito difícil aqui e nessa estratégia, que é, muito provavelmente, eu vou dizer que o terceiro imparcial hipotético decidiria a meu favor, que o Edson vai dizer que ele decidiria em favor dele. Quer dizer, não necessariamente o Edson poderia pensar que um terceiro imparcial não teria interesse na mão como ele tem, né? Mas é uma estratégia frágil. A quarta estratégia, então, seria apelar para um acordo hipotético. Quer dizer, a gente apelaria para o que nós teríamos combinado caso o jogo não tivesse começado, caso a gente não soubesse quais as mãos a gente tinha, né? Então a gente não poderia saber se a nossa mão era boa ou ruim, e teria que combinar qual é a regra do jogo. Mesmo com ele em andamento, a gente fazia esses exercícios de abstração, né? Para ver se a gente chegava num acordo. Nesse caso, eu poderia tentar convencer o Edson de que o alto interesse dele está obscurecendo a razoabilidade dele, e que se ele não soubesse que mão ele tinha todas as razões para preferir a minha regra de que embaralhar de novo é mais razoável. Bom, esse exemplo é bem bobo, mas a gente pode retirar um insight importante a respeito da estratégia que o Rawls emprega na posição original. Por quê? Porque da mesma forma para o Rawls, as primeiras três estratégias, elas não parecem ser boas para resolver o conflito sobre princípios de justiça. Primeiro, não existe um acordo prévio sobre o que são instituições justas. Porque se houvesse um tal acordo, bastaria alguém apontar para ele que resolveria o conflito. E não parece ser o caso, a gente discorda mesmo sobre isso, não parece ter ninguém que vá apontar para algo que a gente já concordou enquanto sociedade. A segunda estratégia também não é uma boa estratégia, porque não há um terceiro imparcial. Nenhum cidadão tem mais autoridade para decidir sobre justiça do que qualquer outro. Todos os cidadãos são interessados no problema da justiça. Então não teria como a gente designar alguém para resolver para nós o problema da justiça. O mesmo problema que se impôs para nós no jogo se colocaria aqui para o problema do Rawls em relação à terceira estratégia. Quer dizer, dificilmente apelar para um terceiro imparcial hipotético vai dirimir o conflito, né? Na medida em que cada pessoa diria que o terceiro imparcial afirmaria os seus princípios de justiça.
Então, o Rawls usa um tipo, apela para um tipo muito especial de acordo hipotético, que se daria na posição original. Mas o que é essa posição original? Rawls nos convida a imaginar uma deliberação entre pessoas imaginárias que estão escolhendo quais são os princípios que vão governar as suas principais instituições. Mas acontece que essas pessoas que estão decidindo estão sob o que o Rawls chama de o véu da ignorância, né? Então, elas não sabem quais concepções do bem elas têm, elas não sabem qual é a sua posição física e psicológica, elas não sabem quais são as circunstâncias específicas da sociedade que elas estão, se elas são ricas ou pobres, se elas estão numa classe privilegiada, então elas não sabem o seu lugar na sociedade também, como elas não sabem a constituição física delas, elas não sabem que talentos elas têm, nem psicológicas, elas não sabem quais são as tendências, se elas são mais irritadiças, se elas são pessoas que gostam de arriscar mais, se elas são pessoas mais conservadoras, né? E, claro, em relação às concepções do bem, né? Elas não sabem quais são os interesses fundamentais delas, aquilo que faz elas acordarem de manhã e tocarem a vida delas, os amores que elas têm, nada disso elas sabem. Mas isso não quer dizer que elas não saibam que elas têm alguma concepção do bem. Então, são pessoas muito particulares. Elas sabem que se levantasse o véu, se revelaria para ela essas informações que estão escondidas. Então ela sabe que ela tem alguma concepção do bem, ela só não sabe qual é. Bom, por que que o Rawls faz isso? Se a gente for pensar, parece que não é uma boa estratégia tu tirar das pessoas todas as informações que são importantes para elas para falar sobre justiça, né? Mas o Rawls está querendo garantir a imparcialidade nesse acordo através da ignorância. Quer dizer, seria possível para elas nessa posição se favorecerem nesse acordo, nem inconscientemente, que é o problema que a gente tem, né? A gente pode até fazer esse exercício de se colocar no lugar dessas pessoas, mas muito provavelmente inconscientemente a gente vai ter os nossos talentos. Algumas pessoas têm um raciocínio mais apurado que outras, né? Tudo isso se reflete na nossa deliberação, como nós somos. E o que o Rawls está querendo fazer é colocar pessoas em perfeito pé de igualdade para fazer esse acordo. E para isso ele retira delas a informação que não deixaria esse acordo ser perfeitamente imparcial e em pé de igualdade. Uma outra característica desse acordo é que as partes, né, que vão deliberar e chegar nesse acordo, elas são racionais, naquele sentido que o Edson explicou antes. Elas fazem o raciocínio de meios e fins, querem maximizar o seu bem. Claro, elas não sabem que concepção elas têm, então essa racionalidade é bem restrita, né? E elas também não estão interessadas no bem dos outros, nesse acordo específico. Ou seja, elas não vão considerar a possível concepção do bem que as outras pessoas têm. Isso também, muita gente diz que por essa característica da escolha, o Rawls estaria fazendo a justiça depender de um acordo entre pessoas egoístas, né? Mas o Rawls não está querendo dizer que as pessoas são necessariamente egoístas. Porque, veja bem, as pessoas, elas não sabem que concepção do bem elas têm, mas elas sabem que elas têm uma concepção do bem. E essa concepção do bem pode não ser egoísta, ela pode amar a humanidade, mas na posição original ela não sabe que ela é essa pessoa. E ela está interessada só nessa concepção do bem que ela não sabe, bom, pode ser uma concepção super altruísta. Então, da pessoa ser mutuamente desinteressada nesse acordo específico, não se segue que ela é egoísta e que o acordo sobre justiça tem que ter uma base egoísta. O Rawls ele tem algumas razões para querer fazer as partes desinteressadas. A primeira delas é que se ele colocasse como uma condição que a gente estivesse interessado no bem dos outros, todo o raciocínio do Rawls ia depender de uma disposição muito forte para a benevolência, para o altruísmo, que a gente não verifica na sociedade. Então é melhor fazer o argumento não depender disso, apesar dele não excluir
uma disposição altruísta e benevolente, né? Só é importante também dizer que significa que as pessoas não querem nem o bem dos outros e também não querem o mal dos outros, né? Elas são desinteressadas Exatamente. na condição dos outros, né? Então elas não querem estar numa posição de superioridade nessa relação de bens. Elas querem garantir que elas vão ter as condições de desenvolver, perseguir a sua concepção de bem qualquer que ela seja, né? Então isso é importante também. Exatamente. Elas não são invejosas, né? O bem dos outros não faz mal para elas. Uma outra razão para ele assumir o desinteresse mútuo é que a gente precisa pensar nessa posição original como um artifício do Rawls, um experimento mental, para que nós se coloquemos no lugar dessas partes e cheguemos a uma concepção de justiça, né? Quer dizer, a escolha das partes precisa ser determinada para esse argumento funcionar. Então, a gente precisa conseguir imaginar qual seria o raciocínio que elas fariam, essas partes, e por que elas prefeririam um princípio e não outro. Só que no momento que tu acrescenta essa disposição de considerar o bem dos outros, a escolha passa a não ser determinada, porque tu não sabe o que vai surgir desse acordo quando as pessoas passam a considerar não só aquilo que é bom para elas. Tem uma outra coisa importante que todas essas pessoinhas imaginárias, elas sabem que elas estão representando cidadãos. Então, apesar de elas não saberem que, como já falei várias vezes, né, elas não sabem que esse cidadão quer fundamentalmente e em específico na vida dele, ela sabe que a pessoa que ela representa, ela tem um interesse fundamental em se manter como um cidadão. E como o Edson já explicou no tópico anterior, ser um cidadão significa ter, num grau mínimo suficiente, aquelas duas capacidades morais. Então, ser uma pessoa que tem a capacidade de determinar o seu próprio bem, se responsabilizar pelos seus desejos, formar uma concepção, refletir sobre ela, e também tem a capacidade de agir conforme os princípios e a partir dos princípios da cooperação social. Bom, a gente tem que ter em mente que, apesar dessas pessoas na posição original serem ignorantes em relação às concepções do bem, elas sabem que estão representando cidadãos e que esses cidadãos têm esses interesses fundamentais. Mas a gente poderia se colocar uma pergunta, seria se perguntar como que a gente poderia esperar que essas pessoas imaginárias fizessem uma escolha racional sem saber quais são os seus interesses, né? Sem saber qual é o seu fim, o seu bem, o seu lugar na sociedade, sem ter qualquer informação para fazer uma escolha arrazoada. Então, a resposta do Rawls é dizer que existem alguns bens sociais que são necessários tanto para o florescimento das capacidades necessárias para a cidadania, com aqueles dois poderes morais que eu tinha citado, né? Mas também são bens sociais que são importantes para a gente desenvolver uma ampla gama de concepções do bem. Então, a grande maioria das concepções do bem precisam desses bens sociais. Então, é de se esperar que essas pessoas imaginárias da posição original queiram maximizar as suas expectativas de receber esses bens sociais, que o Rawls chama de bens primários, na medida em que elas têm interesse em realizar aquela concepção do bem que elas têm, mas que está encoberta pelo véu da ignorância. O Rawls oferece uma lista de bens sociais primários. O primeiro da lista são as liberdades básicas, né, direitos e liberdades básicos, que o Rawls chama de condições institucionais essenciais para o desenvolvimento e exercício dos nossos dois poderes morais. Quer dizer, a gente pode pensar em algumas liberdades básicas, o Rawls dá uma lista de liberdades básicas, né, como liberdade de expressão, liberdade de consciência. A gente pode pensar que para uma pessoa desenvolver a capacidade de revisar a sua concepção e pensar sobre as coisas que ela acha que são boas para ela,
ela precisa primeiro ser livre para fazer isso. Ela precisa ter garantido para ela a possibilidade de aderir a certas crenças e depois voluntariamente rejeitar isso que ela antes acreditava. E tudo isso, o Rawls diz, tu precisa de uma estrutura institucional que garanta a possibilidade das pessoas fazerem isso. O segundo da lista, então, é a liberdade de movimento e de livre escolha de ocupação num contexto em que há diversas oportunidades. Esse bem primário, ele está muito associado àquele princípio da igualdade de oportunidades, né? A pessoa, para tornar efetivo aquela característica de pessoas que é de poder mudar a concepção do bem, tem que ter um leque, pelo menos não tão restrito, do que ela pode fazer da sua vida. Nessa lista, então, eu não vou passar por todos com detalhe, porque a aula também já está ficando extensa, mas importante aqui, muito importante, são esses últimos dois, né? Que é renda e riqueza, entendidos como meios para múltiplos fins. Quer dizer, renda e riqueza, o Rawls faz uma distinção entre renda e riqueza e considerações de lucro e de bens materiais, né? Renda e riqueza para o Rawls é tudo aquilo que tem valor de troca, quer dizer, pode ser infraestrutura, a estrutura de uma universidade, por exemplo, é considerada riqueza. Um bem cultural é considerado riqueza, né? Isso também entra na distribuição de recursos. E o último bem primário são as bases sociais do respeito, do autorrespeito. O Rawls diz que são os aspectos das instituições normalmente essenciais para que cidadãos possam ter um senso do seu valor como pessoas e serem capazes de perseguir seus fins com confiança em si mesmos. E nesse ponto, eu acho só falar do autorrespeito, que é uma dimensão bastante subjetiva e de uma certa... Tem uma questão de autoestima, né? O autorrespeito é importante para que as pessoas sintam que elas são capazes de fazer alguma coisa da vida delas, né? Que elas podem, que elas têm suporte social, mas que elas têm confiança em si mesmas também, que elas veem valor nas suas próprias condições, na sua própria identidade para perseguir qualquer coisa que seja, né? Tem uma dimensão mais subjetiva Isso. também, essa noção de autorrespeito. Tem a dimensão subjetiva do autorrespeito, perfeito, mas o Rawls está interessado que ele chama de bases sociais, né? Porque a tese do Rawls é que existe uma série de fatores, né, que influencia nessa confiança que uma pessoa tem que ela vai realizar aquilo que ela quer, né? Aquilo que constitui a identidade dela, né? E pessoas podem, por diversos motivos, não ter uma confiança suficiente para levar a cabo esses projetos, mas nem sempre a causa ou uma das causas dessa falta de autorrespeito se dá por uma questão de base social, né? Mas o que o Rawls diz é que existem elementos que a gente vê, né, que estão nas regras da sociedade, que são as bases sociais, e que isso influencia nesse aspecto psicológico. E Sim. é sobre isso que uma teoria da justiça do tipo da dele deve se endereçar, né? E aí aqui eu esbocei muito resumidamente, né, o argumento do Rawls em defesa do primeiro princípio contra o princípio da utilidade. Depois ele tem uma defesa do porquê que as partes, na posição original, escolheriam o segundo princípio de justiça e não o princípio da utilidade, né? Mas a gente vai focar no porquê que as partes rejeitam o princípio da utilidade e ficam com a prioridade da liberdade, né? A gente viu que nessas circunstâncias, né, bem particulares da posição original, as partes, o que elas sabem, né? Elas sabem que, primeiro, elas representam cidadãos que têm um interesse fundamental em fazer florescer as capacidades necessárias para serem cidadãos, e elas sabem que elas têm uma concepção do bem determinada que elas querem realizar. Elas sabem que elas têm essa concepção, mas elas não sabem qual é. Elas raciocinam que somente o primeiro princípio de justiça do Rawls, aquele que garante as liberdades básicas e dá prioridade para elas, é somente assim que elas podem garantir
podem realizar esse interesse fundamental de ser cidadãos plenamente cooperantes na sociedade. Por quê? Porque o princípio da utilidade, ele é um princípio agregativo, né? Ele diz maximize bem-estar ou utilidade entendida de alguma forma, preferências dos indivíduos na sociedade. Só que sendo um princípio, o que quer dizer um princípio ser agregativo? Quer dizer que a gente sempre tem que maximizar isso que ele manda maximizar. Mas, como ele não faz referência a liberdades, existe a possibilidade de que numa sociedade o bem-estar agregado ou a utilidade agregada envolva o sacrifício de uns em detrimento de outros, o sacrifício das liberdades de uns em detrimento de outros, né? Esse é um quadro que não é excluído pelo princípio da utilidade ele próprio. Essas pessoas imaginárias que estão escolhendo na posição original, elas não podem admitir essa possibilidade, por quê? Porque, sendo representantes de cidadãos, elas não podem admitir a possibilidade de que os princípios que elas escolherem negue esse status fundamental de cidadania. E por isso elas preferem o princípio das liberdades básicas, do Rawls, em relação ao princípio da utilidade. O argumento do Rawls, ele é muito mais técnico do que esse que eu expus aqui e muito mais completo. Tem uma defesa não só do primeiro princípio com a prioridade que ele tem, mas também um argumento do porquê as partes prefeririam o segundo princípio em relação ao princípio da utilidade. Mas eu acho que a gente fica por aqui, porque a aula já está densa e a proposta mesmo foi dar um panorama geral, e se a gente conseguiu expor o Rawls de uma maneira interessante e se ficou mais ou menos claro o que o Rawls estava tentando fazer, não só com o argumento da posição original, mas o projeto filosófico dele, já tá bom demais para os nossos propósitos. Então ficamos por aqui. Queria agradecer o Alejandro pela oportunidade de dar essa aula para vocês e foi uma boa experiência, espero que vocês gostem. A gente deixou aqui no fim algumas recomendações de leitura que se relacionam com esses tópicos que a gente viu, né? Eu acho que aí essas indicações de leitura elas já dão uma boa base. Claro que o ideal é ler todas as obras, né? Caso vocês tenham interesse em se aprofundar mesmo, vale a pena ler. O Liberalismo Político é a obra mais acabada, mas uma Teoria da Justiça também tem alguns detalhes, né? Alguns desenvolvimentos mais aprofundados também de alguns tópicos que a gente enfrentou aqui. Mas eu acho que de modo geral é isso, né? Aqui estão indicados os capítulos e as sessões que vocês podem consultar. E de qualquer forma podem nos enviar e-mail. Também a gente colocou e-mail lá no início dos slides. Podem entrar em contato com a gente, qualquer dúvida, qualquer pedido de leitura, ou enfim, alguma coisa que não tenha ficado claro na nossa apresentação. Mas acho que é isso, né? Ficamos por aqui.